Olá, eu sou Catita Jardim, sou psicóloga e professora de yoga e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito recorrente nos tapetes, né? Quando a gente chega para poder fazer yoga, as pessoas elas costumam ter muitas expectativas e acabam buscando controlar a prática em cima do tapete. Você já conviveu com pessoas controladoras? Ou você é uma pessoa controladora? Em algum momento da sua vida você se sentiu controlado por alguém? Ou você teve medo de que isso fosse acontecer? É com você que eu quero falar. O controle, ele é um dos sentimentos mais recorrentes para as pessoas hoje. E o controle, ele está lá na raiz da ansiedade. Quando uma pessoa é muito ansiosa, ela provavelmente também é uma pessoa controladora. Então, uma pessoa controladora, ela está buscando o tempo inteiro prever lá no futuro quais são as possibilidades de situações que podem acontecer, né, para que ela possa minimamente aqui controlar essas situações. Interessante que a experiência que eu tive com isso, né, de me entender inicialmente uma pessoa controladora, foi durante uma prática de yoga restaurativa. Para quem não conhece, yoga restaurativa é uma série de posturas que são feitas usando props, que são instrumentos, né, que te ajudam na prática de yoga. E os props eles são usados para que você fique muito confortável, né? Então a gente usa manta, usa almofadas, usa uns travesseirinhos para os olhos. Em alguns lugares você usa também pedras quentes, né? Você usa óleos essenciais. Geralmente a sala fica em meia luz e você faz pelo menos 4 posturas de grande permanência em cada prática. E a prática dura pelo menos 1 hora, né? 1 hora, 1 hora e meia. Então você fica aí uns 15 minutos em cada postura, mais ou menos. Então 4, 5, 6 posturas. Diferente de uma prática de Hatha Yoga tradicional, que você fica, que você pode fazer até 12, 13 posturas numa prática só de 1 hora, né? Então quando a gente fala do yoga restaurativo, ele vem te colocar num lugar onde você não pode controlar, né? Um lugar onde você precisa relaxar profundamente. E aí foi nesse momento, né? Eu estava inclusive fazendo a minha formação em yoga, em aerial yoga, né? Que é o yoga aéreo. Vale a pena, é outra prática que vale muito a pena conhecer. E foi nesse curso de formação que eu fiz a primeira prática de yoga restaurativo. E foi exatamente quando eu tava lá, numa postura super relaxante, né? Tava com o travesseirinho nos olhos, tava coberta com a manta, tava muito confortável. Que a sensação que eu tive naquele momento foi de sentir meu chakra laríngeo, né? Vishuddha chakra, que fica bem aqui em cima da minha garganta, girando como se fosse uma hélice de helicóptero. A sensação que eu tinha é que ele ia me levantar, de tão forte que ele tava. E foi tão impressionante esse momento que até a professora que estava guiando a prática, ela chegou até mim, né, colocou as 2 mãos em cima do meu chakra laríngeo e ficou lá um tempo, né, observando aquela energia e cuidando de mim naquele processo. E foi exatamente naquele momento que me veio na cabeça a ideia de que eu era uma pessoa controladora, né? E assim, eu lembro de ter em algum momento ouvido pessoas me falar sobre isso, na época eu era coordenadora de saúde mental, né? Então assim, eu trabalhava com gestão pública, então era muita responsabilidade. E para pessoas que, assim, quanto mais responsabilidades você tem, mais você acredita que você precisa controlar as coisas. Então naquele momento, para mim, caiu a ficha, né? Eu entendi, caramba, eu sou uma pessoa controladora, ok. Mas o que isso significa, né? Que impacto viver buscando e cultivando controle tem na nossa vida? E aí que começaram vários questionamentos, né? Como eu falei para vocês, o controle está lá na raiz da ansiedade, exatamente por conta da necessidade que a pessoa tem de estar no futuro, né? De tentar controlar o futuro, que ela é uma pessoa ansiosa, né? A ansiedade é esse processo, é esse ser, né? Esse estar no mundo, ser no mundo, onde eu passo o tempo inteiro querendo e projetando as coisas para o futuro. Tanto que a gente costuma dizer, né? A ansiedade está no futuro e a depressão está no passado.
Na depressão você fica preso a coisas que já passaram, enquanto na ansiedade você fica projetando coisas que ainda não aconteceram. E qual que é o propósito de eu projetar coisas que ainda não aconteceram? O propósito de eu projetar coisas que ainda não aconteceram é controlar essas coisas. Que eu acredito que controlando as coisas que estão aqui fora, eu vou evitar o sofrimento. E aí que a gente vê. Se na raiz da ansiedade está o controle, o que está na raiz do controle? Na raiz do controle a gente encontra o medo. Então eu tenho muito medo de sofrer, eu tenho muito medo que as coisas deem errado, eu tenho muito medo que uma determinada expectativa não seja satisfeita. Então como que eu lido com isso? Ao invés de eu me livrar das expectativas e me livrar dos pensamentos sobre coisas ruins, eu alimento esses pensamentos tentando controlar as situações. Mas eu não tento controlar as situações pensando no que pode dar certo. Isso aqui é maravilhoso, olha, pode ser assim, pode ser assado, né? Pode acontecer dessa forma, que aí eu tô criando mais expectativas. Então, ou eu crio mais expectativas, ou eu alimento esse controle pensando em coisas ruins. Isso pode dar errado, aquilo pode dar errado, isso pode, né? Não, pode sair de outro jeito. Então, eu crio uma disponibilidade mental diante da situação, tentando achar onde que qualquer coisa possa sair do plano que eu criei. Então eu crio uma projeção para o futuro negativa, buscando os pontos que podem dar errado, e eu crio uma expectativa do que pode ser aquilo. O que eu estou fazendo comigo quando eu entro nesse estado de mente? Eu estou limitando a minha realidade. E eu, a partir daí, desse momento, eu saio do contato com a realidade. Porque eu não vejo a realidade, eu me vejo. Eu estou projetando o que eu queria que fosse. Eu estou projetando aquilo que eu vejo como ideal, né? Tanto de bom quanto de ruim. Então, o tempo inteiro eu entro nesse fluxo de não ver a realidade, não aceitar a realidade, não estar no fluxo da vida do jeito que ela é. Mas eu me retiro desse fluxo porque eu temo por ele, eu temo do que o fluxo da vida pode me trazer. Então eu saio do fluxo e eu tento segurar as rédeas do que está acontecendo. E isso produz cada vez mais ansiedade. O que eu tenho para dizer para você sobre isso tudo é que por mais que você queira e você tente planejar as coisas, e você até pode achar em algum momento da sua vida que você conseguiu planejar e controlar coisas. Eu marquei de sair com fulano de tal, e aí eu marquei tal hora, e aí ele apareceu, eu também apareci, foi ótimo, depois eu voltei para casa, foi exatamente como eu planejei. Isso é uma ilusão de controle. Você acha que está controlando alguma coisa. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você marcou com fulano de tal, você podia ter saído no horário que você marcou, bem certinho, feito tudo do jeito que você imaginou, e no meio do caminho o seu carro furar o pneu. Ou você entrar num trânsito que faz com que você atrase tanto que a pessoa vai embora, né, porque não dá conta de te esperar. Quantas e quantas vezes você fez planos que foram frustrados por situações que se interpuseram no seu caminho? As coisas mais simples, né? Das coisas mais simples às mais complicadas, às mais complexas. Quantas vezes? Quantas vezes você, por exemplo, organizou uma surpresa para alguém? É aniversário de fulano de tal, vou fazer uma surpresa. Eu lembro da avó de um amigo que ele decidiu, né, junto com outras pessoas, organizar uma festa para ela surpresa e foram comprar um bolo. E aí foram comprar um bolo de aniversário, e aí ele comprou balão e montou todo o cenário da festa na cabeça dele. E organizou a casa, ela tinha ido, acho que ela tinha saído pela manhã, e aí ele esperou, né, ela sair para poder organizar as coisas na casa, comprou o bolo, e chamou uns amigos, né, que conheciam ela, as pessoas da família, e ficaram esperando ela chegar.
E aí quando ela chegou, isso depois ele contando pra gente como é que foi essa experiência, né? Aí diz que quando ela chegou, ela tinha acabado de passar, acho que por uma massagem, uma coisa assim que ela ficou com dor no corpo e ficou um pouco indisposta. E aí quando ele chegou lá e viu, ela chegou lá e viu aquele tanto de pessoas na casa dela, ela olhou, mas vem cá, o que vocês estão fazendo aqui? Ai, vó, a gente veio fazer uma surpresa. Ela olhou pra eles, não, eu não quero surpresa, eu quero que vocês vão embora. Ai, mas eu trouxe um bolo de chocolate. Filho, eu não gosto de chocolate. Então assim, um balde de água fria, né? Você tá tentando fazer as coisas, você planejou, você controlou as variáveis que você achava que podia controlar, mas no final das contas o resultado que você recebe é um resultado completamente avesso àquele que você queria criar. Né? Você cria um momento de descontração, um momento de felicidade, um momento de comemoração, mas você recebe um balde de água fria na sua cabeça. E o que uma pessoa que é controladora sente quando, naquele momento que ela estava tentando controlar as coisas, dá tudo errado? O que é que ela sente? É interessante que quando uma situação foge do seu controle, você não enxerga que existem muito mais coisas no mundo e na vida acontecendo aí. Você acha que você não planejou direito. Que se você tivesse precavido, você ia ter dado conta. Mas você não fez aquilo certo. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se fulano de tal não tivesse aparecido agora? E se eu tivesse... Olha só. O e se só serve para te torturar. Ele não serve mais para nada. A gente está fazendo uma meditação de lua crescente agora, que uma das partes da meditação é você pegar tudo aquilo que não serve mais dentro de você, imaginar uma fogueira gigante na sua frente e a cada expiração você jogar tudo dentro dessa fogueira. O e se é a primeira coisa que você tem que jogar. Primeira coisa. Ah, e se eu fosse assim? Se eu fosse assado? E se eu tivesse feito isso? E se não tivesse acontecido aquilo? O e se é um torturador. Ele existe na sua cabeça para te maltratar. E enquanto você alimenta ele, mais forte ele fica. E mais ele te tortura. Né? Então assim, se a gente para entender que são escolhas na vida, e a gente faz escolhas também sobre quais pensamentos a gente alimenta na nossa mente. O e se é um dos pensamentos que a gente mais alimenta, principalmente quando a gente quer controlar as coisas da vida. E eu não falo pra você como uma pessoa que atende outras pessoas só, né? Que fez disso a vida. Atender outras pessoas, analisar, escutar outras pessoas. Mas eu falo isso porque eu passei pelo meu processo. Né? Eu passei por isso. Antes de começar a gravação, eu estava lendo um livro que vale a pena indicar para vocês, ó, que é esse livro aqui, Budismo na Mesa de Bar, tá? É de um escritor americano, que é o Lodro Hinsler. E assim, é um livro que... Então assim, ele é um livro que ele traz de forma muito simples questões muito complexas. Então vale a pena ter, vale a pena ler. E tem um capítulo que a gente estava lendo, que eu estava lendo para o Alex antes da gente começar, que é o livro que fala sobre os cocos do despertar. Como assim? Olha só. Essa pessoa, né, esse amigo meu que passou por essa situação de fazer a festa para a avó e não ser bem-vindo na festa, né? A festa não ter dado certo. Nem o bolo que ele comprou serviu, né? Então foi uma frustração profunda. Então assim, quando a gente passa por essas situações, né, foi a situação que ele passou, é como se a gente estivesse recebendo cocos na cabeça. Né? Que, por exemplo, você tá num relacionamento, o relacionamento acaba. Pá! Um coco na sua cabeça. Aí você tá no seu emprego, que você adora, tal, mas você trabalha demais, e aí você não consegue dar conta, e aí você fica doente e tem que se afastar do emprego. Pá! Outro coco na sua cabeça. Aí você tá tudo bem, e aí você começa a se sentir um pouco mal, e você vai no médico e recebe o diagnóstico, pá! Outro coco na sua cabeça. Esses cocos... Na analogia aqui do livro, né, que ele fala que são os cocos da história de Garuda, que é uma águia, que é um personagem assim, da mitologia
eu acho que budista, que é uma águia que ela não pousa nunca, né? Ela não busca a terra firme e ela fica confortável em estar no céu o tempo inteiro, sem ter onde pousar. E a analogia com a garuda é de que nós precisamos entender que esses cocos, né, que seriam esse desconforto que acontecem nas nossas vidas, não são ocasionais, não acontece de vez em quando. Acontece com certa frequência. Desde a frustração de pequenas expectativas até a frustração de grandes expectativas, né? Ou até situações que de fato te causam um rompimento, um sofrimento, uma situação complexa. É interessante que quando você começa a analisar sua mente, né, ver como é que sua mente funciona, a nossa tendência é estar sempre buscando terra firme. A nossa tendência é buscar padrão, a nossa tendência é buscar segurança. Quando eu me sinto insegura, quando eu sinto que eu perdi o controle, eu me sinto mal, eu entro em desespero. E essa cultura, essa analogia aqui do livro, fala que você precisa começar a se sentir melhor com essas situações. Como assim? Buda diz que todas as vezes que você muda o olhar diante de uma situação se transforma. Todas as vezes que você muda o olhar para a realidade é transformada. E a realidade ela pode ser exatamente igual. As mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, né? O mesmo trabalho, os mesmos relacionamentos. Mas quando você muda, tudo muda. Porque a lente que você usava para poder ver o mundo é alterada. E quando você altera a lente através da qual você vê o mundo, você muda o mundo. E a sua ação, essa ação de dentro para fora, né? E a forma que você reage às coisas, a forma que você constrói coisas, a forma que você se relaciona com as pessoas muda a tal ponto que o mundo ao seu redor se transforma. Né? Então, a gente passa muito tempo na vida acreditando que que eu preciso que alguma coisa aqui fora mude para então eu mudar. E às vezes isso acontece e é isso que gera o seu sofrimento. Né? Porque assim, não vai tipo, se ele fosse mais bonzinho, eu também seria mais boazinha. Né? Se ele fosse uma pessoa que tivesse mais compaixão, eu também teria mais compaixão. Se ele não fosse tão irritado, eu seria mais feliz. Quando a minha transformação ela precisa de uma condição, é porque provavelmente essa transformação ela não é uma transformação real. Ela não vai causar impacto, nem na sua vida, nem na vida das outras pessoas. Então é uma transformação que ela está muito mais ligada a uma ilusão do que você achava que deveria ser, do que o que de fato pode te transformar, pode te tirar do lugar que você está. Né? Não raro a gente vê até as transformações externas acontecendo e a pessoa continua no mesmo lugar. Eu assim, poxa, mas eu não sinto o que eu tinha que fazer. Né? Eu acho que não é a hora, não é pra mim ainda. Né? A pessoa fumou a vida inteira. Não, um dia eu vou parar de fumar, mas ainda não é a hora. Né? Não é a hora, talvez quando eu tiver um filho, talvez quando eu precisar ser exemplo pra alguém, talvez quando eu emagrecer, né? Porque se parar de fumar eu vou engordar. Então assim, você fica criando barreiras, você fica criando ideias, proposições para que você não se transforme. Né? Até porque quando a gente fala de controle, você quer controlar as coisas aqui fora porque você não consegue se controlar aqui dentro. Então quando você se vê diante de uma expectativa que você criou, né? Que você tentou controlar, mas que ela não dá certo, você perde o controle dos seus sentimentos. E a primeira coisa que você pensa é que você está errado, de que você não é bom bastante, de que você não merece, porque você não fez o que tinha que ser feito. Então isso fala do quão fracassado você é. Então assim, eu preciso controlar aqui fora porque eu não tenho nenhuma autonomia emocional. Nenhuma. Então eu tento deixar o mundo aqui fora menos ameaçador, ao meu ver, e ameaçador, entenda, transformador, né? Então nada que me transforme, nada que flua, que não tenha uma direção
esperada. Né? Então, se as coisas caminham de um jeito que tudo pode acontecer, então eu fico insegura. E aí as minhas emoções me dominam. E aí eu não posso controlar aqui fora, eu perco o controle. Porque na verdade uma pessoa muito controladora é uma pessoa descontrolada. Né? Então assim, aquela pessoa que ela tem medo. Ela tem medo do que as transformações aqui fora podem fazer com ela. Porque ela morre de medo de mudar. Ela morre de medo da impermanência. Ela morre de medo de ver que a vida é pura transformação. E que se hoje uma coisa é assim, amanhã pode não ser. Por isso que as pessoas se apegam tanto a verdades absolutas. Isso molda a sua vida para tudo. Tudo, tudo. Daquilo que você come, ao jeito que você dorme, às pessoas que você conhece, ao que você conversa, ao que você reclama no supermercado, as coisas que você elogia, 100%. Está tudo transversalizado. E a gente precisa aprender a olhar a vida com essa totalidade. Entender que não tem como eu ser de um jeito só num pedacinho da minha vida. Que aquilo que eu sou se espraia para absolutamente tudo. Para absolutamente tudo. E que a raiz dos meus problemas, provavelmente, dos meus problemas plurais, a raiz é uma só. Ela é profunda, ela é complexa, ela é uma raiz pivotante e rizomática, mas ela é uma só. Né? E assim, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter pistas, por exemplo, de quais são as coisas que fazem com que eu funcione do jeito que eu funciono na minha vida. Com essa necessidade de controle, que quando eu olho para essa realidade, eu vejo, peraí, se a vida é só transformação, se a vida é mudança o tempo inteiro, se a vida é impermanência, e eu entendo isso quando eu passo por motivos de rompimento, por situações de rompimento que fazem com que eu sofra profundamente, eu começo a ver, por exemplo, que o controle é uma ilusão. Se eu quero controlar alguma coisa, essa necessidade de controle está dentro de mim. E eu estou tentando controlar a impermanência da vida porque eu acredito que se eu controlar alguma coisa, aquilo não vai mudar. Então, ao invés de eu aceitar a realidade, de eu entender a realidade como impermanente e lidar com isso, como se eu fosse um barquinho no rio que flui, e eu vou confiando nesse rio, eu fluo junto com ele, eu tento represar o rio. Só que, gente, o que é água? Fala aí pra mim. Você faz uma represa, tem um buraquinho desse tamanho assim, a água vai passar por ali. A água contorna os obstáculos. A água passa por cima. A água leva. Quando é muita água, nada sobra. E a gente fica tentando conter a água. E não é à toa que por isso as pessoas acabam desenvolvendo síndrome do pânico, agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo. Necessidade de controlar em vários níveis, em vários graus diferentes. Mas isso é necessidade de controlar. Ansiedade crônica. Por quê? Eu preciso controlar. O que aconteceria com você hoje se você aceitasse a impermanência da vida? Se você aceitasse que essa é a vida. A vida ela é impermanente. E você pudesse fluir com isso. Tem uma analogia que eu gosto, que é experiência própria também, né? Que é a coisa de você andar numa montanha-russa. Você já foi numa montanha-russa tenso? Assim, tensa. Você entra na montanha-russa e você acha que vai morrer. Então você segura e você tensiona o seu corpo inteiro. Você sai todo quebrado. Quando eu fui na montanha-russa as primeiras vezes, eu tinha tanto medo, que eu saí com o corpo todo doído. Até que um dia, eu decidi, enquanto eu estava lá, subindo e descendo aquelas montanhas-russas imensas, que eu ia relaxar. Porque aquele cinto ali ia me segurar. E não era possível que todo mundo conseguia, né? Ter experiências ótimas na montanha-russa e eu ficava daquele jeito. Não era possível. E pela primeira vez, quando eu relaxei, eu entendi o que é seguir fluxo. Isso fica muito claro, por exemplo, quando você está no Rio, quando você faz SUP, se você mora aqui em Aracaju, já fez SUP alguma vez, né? Já fez aquele stand-up paddle, né? Que você fica em pé numa prancha e você rema. Ou se você veleja, né? E você tá na água
você está no rio que ele está contra a corrente. Você está lá remando contra a corrente. Quanto trabalho, como é difícil, né? É isso, é você querer ir contra as coisas, é você querer controlar a situação. Então você tá lá de todo jeito, não, eu quero ir contra a corrente, eu quero ir contra a maré, né? Contra o rio, contra o vento. Você se esforça tanto, e parece que você não sai do lugar. Né? Você sobe assim, você consegue se mexer depois de muito esforço, suar, né? Cansar, tá ofegante, você andou centímetros. O que acontece quando você vira a prancha pro lado contrário? Pro lado da fluidez do rio. Você praticamente não faz esforço. E você anda quilômetros. Com a vida é a mesma coisa. Se você está fazendo muito esforço em uma situação, querendo controlar demais, se estressando, ficando doente por conta da necessidade de controle, e pessoas controladoras são pessoas que têm rigidez muscular, tensão muscular crônica. Então observa, tem muita dor aqui, ó, muita dor no trapézio, muita dor no pescoço, muita dor na lombar, suas costas doem, braços doem, você faz apertamento nos dentes, tem bruxismo, tem ATM. Todas essas são características de pessoas profundamente controladoras. Porque eu tô tentando segurar as coisas de qualquer jeito. E quem que vai me responder? Quando na minha mente eu digo, eu preciso segurar porque eu tô em perigo, isso é uma ameaça. Meu corpo responde. Porque minha mente e meu corpo são uma coisa só. É quando você vem fazer yoga, a gente começa a alongar, e você, ai, aqui dói também. Só que aí você começa a alongar e você começa a relaxar. Você começa a soltar. Só que como isso não é um padrão ainda da sua mente, você vai pro trabalho, vai pra sua vida lá fora e continua tensionando, porque você não entende o que faz com que você tensione. Por que a meditação é fantástica? Porque ela te coloca em contato exatamente com os padrões de pensamento que você tem. Porque você observa os seus pensamentos. E aí você entende, olha só, é porque eu tô sendo controlador, eu tô bravo, ou eu tô agoniado agora, eu tô angustiado, né? Meu coração tá em taquicardia, porque eu queria que isso fosse diferente e tá sendo desse jeito. Eu não aceito. Eu acho que foi no final do ano passado, no grupo de meditação, uma das meditações que eu propus pro grupo foi a meditação do disco da aceitação pura. Eu recebi essa meditação no sono. E o disco da aceitação pura vinha com mantra. Eu aceito a realidade assim como ela é. Eu aceito a realidade assim como ela é. Às vezes, a gente acha que aceita a realidade. Só que a gente luta contra ela. Né? Você briga com a realidade. Acontece alguma coisa, mas não podia acontecer desse jeito, mas tá tudo errado. Não tá vendo só que isso não é assim, que não sei o que fulano de tal fez errado, que Beltrano fez isso, fez aquilo. Toda essa energia eu tô jogando no lixo. Eu vou ficar cansada, eu não vou mudar nada, eu vou bater de frente com pessoas, eu vou criar inimizade, eu vou dar murro em ponta de faca e a única pessoa que vai sangrar sou eu. E eu não vou fazer nada de bom pra minha vida. Como é que efetivamente eu mudo essa realidade? Esse mantra, que deve ser repetido 108 vezes, com a visualização de um disco dourado duplo na frente do seu chakra, do seu Manipura Chakra, um disco que gira, né? Ele libera uma luz dourada ao seu redor. Com o mantra, eu aceito a realidade assim como ela é. Foi uma prática de meditação naquela época para que a gente pudesse aceitar a realidade. Então assim, eu paro de dizer que está tudo errado. Eu paro de dizer que tudo que aconteceu não podia ter acontecido. Eu paro de dizer que podia ter sido de outro jeito. E se eu fizesse assim, se eu fizesse daquele jeito, eu aceito a realidade. E quando eu aceito a realidade, com a consciência de como essa realidade é, eu posso criar estratégias para transformar a realidade. E como que eu crio estratégias para transformar a realidade? Me transformando. Me transformando. Quando eu me transformo, eu sei o que fazer aqui fora. Porque a minha visão é outra.
Então eu vou estar atento, eu vou estar presente para poder tomar as atitudes necessárias para que aquela situação que está acontecendo se desenrole da melhor maneira possível. Entendendo também que as coisas que eu faço são condizentes com o meu nível de consciência. Se há 10 anos atrás eu fiz uma coisa completamente diferente do que eu faço hoje, eu não posso me cobrar que há 10 anos atrás eu tivesse a consciência que eu tenho hoje. Porque eu só tenho a consciência que eu tenho hoje porque eu vivi todos esses 10 anos. E entra de novo na história do e se. E se eu soubesse, se eu tivesse feito, você não tinha essa consciência naquela época. Então assim, a gente precisa sair desse momento de auto-julgamento. A gente precisa sair desse espaço onde a gente se tortura com os pensamentos, né? Querendo que as coisas fossem de um outro jeito. Por isso eu preciso controlar, eu preciso segurar, né? Eu fico brava, eu me irrito, né? Eu me enveneno de dentro para fora por conta desse tipo de pensamento, de posicionamento, de construção. Então, como que a gente pode desenvolver, né, uma mentalidade mais flexível? Eu acho que eu já falei para vocês aqui em um vídeo antes sobre a minha experiência com as crianças, né, da aula para criança, da aula de yoga para criança. Que para mim foi fantástico, porque uma das coisas que essas aulas me ensinaram foi a criar flexibilidade de mente. Para eu ter flexibilidade de mente, eu preciso primeiro me entender, me ver, né? Peraí, sou rígida, sou controladora, espero que as coisas saiam de um jeito. Só que eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com situações que não sou eu, não é isso? Então eu preciso admitir que as pessoas agem de outras formas, que elas têm outras verdades, que elas foram criadas e construídas de um jeito completamente diferente do meu. Isso não faz delas mais certa ou mais errada que você. A gente sai desse julgamento, mas a gente entende que existe uma alteridade, um outro. E nesse processo, quando eu entendo que a minha mente ela é rígida, ela está buscando achar um padrão, uma forma de controlar aquilo, eu preciso trazer isso para a minha consciência e dizer, não, como é que eu me sentiria melhor numa situação como essa? Se não é controle, pelo menos foi assim a minha experiência, eu me nutri, né? Eu me muni, digamos assim, de repertório. Então, eu fui estudar mais sobre yoga para crianças e quando eu dei a minha segunda aula, eu fui dar a minha segunda aula conectada com o que a turma precisava. Eu não cheguei com a aula fechada, mas eu sabia que por conta de tudo aquilo que eu tinha vivido, toda a minha experiência, tudo que eu já tinha estudado, eu seria capaz de desenrolar, porque eu estava ali, 100%, conectada naquelas criancinhas, de 5 a 9 anos, a minha turminha. Eu estaria apta a resolver qualquer situação que surgisse. Então, além de eu me preparar, né, de eu ter passado pela experiência, de eu ter vivenciado a situação, eu também cultivei a fé em mim. Qual é o contrário do controle? A fé. A confiança. Quando eu confio que tudo que eu fizer naquele momento, por eu estar presente, será sempre a melhor resposta, porque eu vou estar consciente. O meu nível de consciência agora é esse. Não teria outra resposta a não ser essa, nesse momento, para mim. Se eu já fiz aquilo, né? Então assim, eu paro de me recriminar. Porque eu sei que o que eu fiz naquele momento foi o melhor que eu podia fazer naquele momento, né? Não dava para ser de outro jeito, mas eu posso sempre me transformar. Eu devo e eu me transformo, independente da minha vontade. Então, quando eu cultivo a confiança, quando eu cultivo a fé em mim, a vida começa a fluir. Então eu abandono o controle e assumo a fé. E olha, eu vou te falar, a quantidade de situações incríveis que aconteceram na minha vida depois que eu comecei a adotar esse posicionamento são incontáveis. Essa turma de yoga para criança foi uma fonte, assim, de muitas alegrias, de muitas construções
incríveis. Onde o que eu sentia quando eu estava ali era a minha criatividade pulsando, e não só a minha, a de todos eles. Então, não era uma aula, eu sei tudo, tô aqui para poder iluminar essas crianças. Não, a gente trocava, era troca, era uma troca. Eu aprendia com eles, eles aprendiam comigo e a gente construía coisas juntos. Então a gente foi criando novos universos a partir daquela abertura. E assim, esse é só um exemplo, né? Existem várias outras coisas que acontecem comigo, que acontecem com os meus alunos, que começam a acontecer também com os meus pacientes, exatamente através dessa compreensão. E eu convido você a começar também a criar, ou pelo menos a identificar dentro de você quais são as situações onde você necessita de controle. Começar a folgar um pouco essas rédeas, né? E adotar uma postura muito mais conectada à fé. A fé em você e a confiança, tá? Gratidão infinita, bom demais estar com vocês aqui de novo. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo te ajudou e acha que ele também pode ajudar outras pessoas, dá um like aqui pra mim, né? Compartilhe com as pessoas que podem, né, se beneficiar desse conteúdo. Agradeço muito, gratidão pelo seu vídeo. Gratidão.